Olá, boa noite, bem-vindo ao Ligados na Palavra. Hoje com o tema Verdades Bíblicas. Mas como fazemos sempre, vamos orar. Grandioso Deus e Pai, louvado seja o Teu nome, Senhor, por estarmos aqui na Tua presença, em oração, diante do Teu trono de graça, clamando a Ti em nome de Jesus, para que o Espírito Santo venha estar conosco, para que Ele venha nos ensinar, para que Ele venha nos mostrar o Teu plano, o Teu amor, o Teu poder, para que Ele também nos dê a aceitação da Tua verdade, Senhor, para que cada um de nós, Senhor, tenha uma cultura espiritual, uma cultura religiosa, mas nós clamamos a Ti nesse momento para que somente a Tua palavra seja soberana, para que somente a Tua palavra fale fundo ao nosso coração a partir de agora, Senhor. Vem estar conosco, Pai querido, através do Espírito Santo, nos cerca com os Teus anjos, para que possamos sentir nesse estúdio um pouquinho da atmosfera do céu e também para que esse querido, que o Teu Santo Espírito motivou para que estivesse conosco assistindo esse estudo, também possa sentir a paz que só Tu podes nos dar, que possa ser renovado, restaurado e possa ser motivado para as coisas do Teu reino. Vem estar conosco, Senhor, em nome e por amor de Jesus. Amém, Pai Santo. Amém, Senhor. Então, nós vamos para esse estudo, esse tema, Verdades Bíblicas, como você já pode perceber, ele é bastante amplo, porque nós não vamos tratar especificamente de um tema bíblico. Nós vamos tratar de alguns assuntos relacionados ao estudo que nós fizemos na semana passada. Na semana passada, você deve lembrar, nós estudamos sobre os 1000 anos, ou o milênio, termo que nós não encontramos na Bíblia, mas que é citado no Apocalipse, como sendo o período que compreende entre a segunda vinda de Jesus e a descida da Nova Jerusalém, da nossa pátria celestial. Então, no dia da volta de Jesus, começa a contagem de tempo, do tempo que nós vamos passar nesse céu que existe hoje, com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo, com todos os anjos e com todos os nossos queridos que hoje dormem no pó da terra, que ressuscitarão. Passados os 1000 anos, desce a Nova Jerusalém, a nossa morada eterna, porque Deus vai restaurar, vai recriar essa terra que nós moramos hoje. E lá, quando a Nova Jerusalém descer aqui nessa terra, e que os salvos já estiverem a salvo dentro da Nova Jerusalém, os perdidos fora da Nova Jerusalém, Deus nos diz através da sua palavra o seguinte: olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os confins da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Já saiu da minha boca a palavra de justiça e não tornará atrás. Diante de mim se dobrará todo joelho e jurará toda língua. Isaías 45, 22 a 23. Deus está nos dizendo aqui que nesse momento todo joelho se dobrará diante de Deus, que toda língua confessará que Deus é o Senhor, inclusive Satanás. Nesse momento, ele vai cair de joelhos, por uma fração de segundos, ele vai lamentar a perda da sua posição lá no céu, mas ele vai reconhecer que Deus é justo. Mas isso vai ser numa fração de segundos, porque logo ele vai levantar e vai incitar aquela multidão de perdidos que está do lado de fora da Nova Jerusalém para invadir a cidade. Mas antes que isso aconteça, antes que Satanás
invada a cidade, tente invadir a cidade, porque só uma tentativa, mais uma tentativa que ele vai fazer. O grande tribunal de Deus, o grande trono branco, Deus do seu grande trono branco, vai estabelecer a terceira fase do juízo, que é o juízo executivo. Ele vai executar a sentença que foi dada ao longo dos 1000 anos. Nós vimos na semana passada que os salvos com Cristo lá no céu vão participar da segunda fase do juízo, onde vão poder examinar cada caso, examinar cada dúvida que tiverem, porque Deus ali vai nos dar respostas acerca daqueles que estão lá, acerca dos que nós achávamos que poderiam estar, mas não vamos encontrar. Então, todo caso, toda situação já foi examinada. E a Bíblia nos diz, acerca desse momento, que todos nós compareceremos perante o tribunal de Deus. Imagine a cena solene. Toda a raça humana, desde Adão até os últimos que viveram sobre a face da terra, todos sem exceção, diante do tribunal de Deus. Imagine a solenidade do momento. Imagine a alegria, a felicidade plena dos salvos dentro da Nova Jerusalém, recebendo a sua herança, mas a angústia, o desespero, o terror dos perdidos fora da Nova Jerusalém. Para que esse julgamento, para que esse juízo seja instaurado, veja o que diz Apocalipse 20, 12. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Todas as coisas, a Bíblia nos diz que todas as coisas vão ficar claras e patentes diante de Deus e diante de todo o universo. Todos nós seremos julgados pelo que está escrito nos livros. Só que o momento aqui agora é de pronunciar a sentença. A sentença para o perdido, porque o salvo já recebeu a sua herança, já está dentro da Nova Jerusalém. E acerca disso é que Jesus falou o que está lá em Lucas 13, 28. Ele diz que ali haverá choro e ranger de dentes. Quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, mas vós, os perdidos, lançados fora. Fora da cidade, sem mais oportunidade de salvação. Porque tiveram tantas quantas foram os dias de vida dessas criaturas perdidas, tantas foram as oportunidades sem fim que Deus deu a cada um, para que o aceitassem, para que se arrependessem e para que recebessem o presente da salvação. Agora, tudo está definido, tudo está... o salvo recebeu sua herança e o perdido está prestes a receber a sua. Imediatamente após o anúncio da sentença, Satanás, que instantes atrás havia se curvado, se ajoelhado diante do Criador do universo, reconhecendo a sua majestade, a sua santidade, a sua soberania, agora se levanta, cheio de ódio, cheio de fúria, e incita os perdidos contra a Nova Jerusalém, porque é o que ele vem tentando desde o início, desde o céu. Ele quer estabelecer o trono dele. E ele vai tentar mais uma vez estabelecer o trono dele dentro da Nova Jerusalém. Mas veja o que a Bíblia diz. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Apocalipse, capítulo 20,
verso 9. Nós vamos nos deter hoje nessa questão do fogo que desce do céu, do fogo que consome os perdidos. Você que está nos assistindo nesse momento, desculpe, que está nos assistindo nesse momento, o que você pensa a respeito desse fogo? Nós vimos na semana passada sobre a morte eterna, e é sobre essa morte que nós vamos nos deter hoje no estudo que estamos fazendo. Essa morte eterna, você acredita que ela seja para sempre? Na semana que vem, e você não pode perder, nós vamos estudar sobre a morte que nós enfrentamos aí a cada dia. Que você recebe notícias, infelizmente, de que um querido seu veio a falecer. Na semana que vem nós vamos tratar dessa morte. Agora, hoje, nós vamos tratar da segunda morte. Veja que interessante o que a Bíblia tem para nos dizer. Veja a unidade de texto. Deus anunciou no Velho Testamento, no Novo Testamento, através do livro do Apocalipse, o destino dos maus, dos perdidos, fogo eterno. E ele diz também, lá em 2 Pedro 3,7, ele diz que esse dia é o dia de destruição dos homens ímpios ou dos homens perversos, dependendo da tradução que você tiver. E Isaías 28, o primeiro texto citado em 2 Pedro 3,7, e Isaías 28, 21, nos fala do estranho ato de Deus. Isaías 28 fala do ato inaudito de Deus. É estranho porque Deus é amor, mas nesse dia, a Bíblia diz, porque o Senhor se levantará para realizar a sua obra estranha. Deus vai se levantar para destruir. Ele vai fazer aquilo que é contrário ao objetivo dele para a nossa vida, ao plano que ele tem para a vida de cada um de nós. Ele vai fazer alguma coisa que contraria o propósito de toda a sua criação, que ele criou para a eternidade, mas infelizmente aqui ele vai ter que destruir. A Bíblia diz, lá em Apocalipse capítulo 21, verso 8, quanto porém, veja só que texto esse, que texto tremendo esse aqui. Quanto porém aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos adúlteros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. É dessa segunda morte que nós estamos tratando hoje. Veja, quem vai ficar de fora? Olha o que a Bíblia diz. Apocalipse 21 nos descreve a Nova Jerusalém. Mas lá nesse mesmo capítulo, Deus diz quem não entrará na cidade. Quem não vai entrar? O covarde, quem é o covarde? Aquele que não se posiciona com Deus. Tem medo da reação das pessoas, dos amigos, da família, não se posiciona. Os incrédulos, nós já sabemos, aqueles que não creem. Aos abomináveis, coisas abomináveis, a Bíblia fala de algumas na Bíblia, ao longo do texto bíblico. Abominação para Deus são coisas repugnantes que Deus não suporta. E no decorrer dos estudos, nós vamos falar alguma coisa sobre isso. Os assassinos, os adúlteros não entrarão, os feiticeiros, os idólatras e a todos os mentirosos. Veja que curioso, Deus coloca os assassinos, os adúlteros, idólatras, junto com os mentirosos, porque para Deus, pecado não tem tamanho, pecado não tem cor, pecado é pecado. Pecado é desobediência, é afastamento de Deus. Então, a esses a parte que cabe é no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Veja, essa sentença, a sentença de morte no fogo, do lago de fogo e enxofre,
Ela vem não só para os perdidos, mas também para o autor do pecado, para Satanás e seus anjos. Lá está escrito: o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre. Apocalipse capítulo 20, verso 10. Lá vai estar Satanás. E como o caso de cada um dos perdidos foi analisado durante o milênio, durante os 1000 anos, é bom que a gente entenda um pouquinho melhor sobre isso. Hoje, nesse exato momento, Jesus está lá no céu, ou conduzindo, fazendo o juízo investigativo. Existe um inquérito em andamento lá no céu. O alvo desse inquérito somos nós, os filhos de Deus. E cada vida, cada caso, cada nome está sendo analisado. Jesus vai dar a sentença de salvação, obviamente, para o justo, para o salvo. Agora veja só, o perdido, nesse momento, nessa primeira fase do juízo, o perdido nem será julgado. Ele já está condenado. Por que ele está condenado? Porque ele não constituiu advogado. E o advogado é Jesus. Ele não aceitou a salvação em Jesus Cristo. Então ele já está julgado. Durante o milênio, durante os 1000 anos, lá nesse céu que existe hoje, junto com Jesus, vai ser dado a sentença para cada um daqueles que infelizmente ficaram de fora, desgraçadamente ficaram de fora. E aqui, na terceira fase, como nós já comentamos no início, é o juízo executivo, a execução da sentença. Aqui, a sentença vai ser diferente dependendo da dureza de cada coração. Simplificando, quem pecou mais vai queimar mais tempo. Quem pecou menos, queima menos tempo. Então, seguindo esse raciocínio, o último a ser exterminado, Satanás. Ele é o autor do pecado. Né? Então, nós vemos também, e agora nós chegamos no ponto central do nosso estudo, Apocalipse 20, versos 14 a 15, nós vemos um texto que, se a gente analisar ao pé da letra, já levanta suspeita sobre a crença de um inferno onde o fogo não se apaga, onde o fogo também vai ser eterno. Veja o que a Bíblia diz. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte. E, se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Veja, um texto extremamente rico, com muitos ensinamentos preciosos para a nossa salvação. Deus está nos dizendo aqui que vai receber a sentença da segunda morte aquele que não tem o seu nome escrito no livro da vida. Esse vai ser lançado para dentro do lago de fogo e enxofre. Quando é que o meu nome é escrito no livro da vida do Cordeiro? Quando eu assumo um compromisso com Deus. Porque Deus, Ele não quer só que eu me relacione com Ele superficialmente, que eu venha à igreja, que eu frequente uma igreja esporadicamente, que eu leia a Bíblia de vez em quando, que eu até ore, que eu até creia nele, que eu tenha fé. Deus quer relacionamento, Deus quer casamento conosco. Ele quer relacionamento profundo. A partir do momento que eu assumir esse compromisso com Deus, que eu disser publicamente que eu demonstrar publicamente que Deus é o Senhor da minha vida, que eu puder testemunhar do poder de Deus na minha vida, através de uma transformação de caráter genuína, através de um testemunho tão poderoso que as pessoas possam ver em mim semelhanças com Deus, então aí meu nome é colocado no livro da vida.
Mas para isso, eu preciso de relacionamento com Deus. Eu preciso principalmente de comprometimento com Deus. Que Deus nos ajude a assumirmos esse compromisso para que o nosso nome esteja lá. Mas Deus nos diz também, nesse texto, veja só, que a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo e enxofre. Como é que a morte e o inferno podem ser lançados dentro do lago de fogo e enxofre, se esse lago de fogo e enxofre for o inferno? For um inferno de tormento eterno. É isso que nós vamos descobrir através desse estudo. Veja, Lucas 12:5, olha o que Jesus diz para nós aqui. Ele diz: mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. Jesus está nos dizendo aqui que o inferno vem após a morte. Então, como é que nós podemos entender que esse inferno que vem após a morte possa ser lançado num lago de fogo e enxofre? Quão eterno é esse fogo? Para que a gente possa entender isso não só nessa situação. Em qualquer texto bíblico que gere uma aparente confusão, que você tenha dificuldade para entender, nós precisamos lembrar que a Bíblia, os originais da Bíblia, os livros originais da Bíblia, que são chamados de autógrafos, eles foram escritos em 3 idiomas diferentes. Então, o Velho Testamento em hebraico. Tem uma partezinha do Velho Testamento em aramaico, alguma coisa do livro de Daniel. O Novo Testamento foi escrito em grego. E nesses idiomas, quando a gente vai na raiz da Bíblia, quando a gente vai no texto em hebraico lá do Velho Testamento, o grego do Novo Testamento, ali nós encontramos muitas explicações para aquilo que a Bíblia realmente quer dizer, para aquilo que realmente ela quer nos ensinar. E é isso que a gente vai analisar um pouquinho. Veja, a palavra inferno, quando Jesus disse que a morte e o inferno seriam lançados no lago de fogo e enxofre, ali era Apocalipse, Novo Testamento. Então, o termo usado, original, que foi traduzido por inferno, é Sheol. E se nós encontramos a palavra inferno lá no Velho Testamento, o termo usado é Hades, em hebraico. Os dois, Sheol e Hades, correspondem no português à palavra inferno. Só que, tanto no grego quanto no hebraico, tanto Sheol quanto Hades, o significado etimológico dessa palavra é sepultura. Então, o que é que Jesus está dizendo quando ele nos ensina que a morte e o inferno serão lançados dentro do lago de fogo e enxofre? Ou seja, a morte e a sepultura. Através desse processo, Deus vai exterminar o pecado e as sequelas do pecado, as consequências do pecado. A morte é o salário do pecado. A sepultura é sequela do pecado. Tudo isso vai ser queimado, vai ser exterminado. Porque esse é o propósito de Deus. Após a entrada do pecado nesse planeta, Deus escreveu a Bíblia, Jesus morreu por nós em primeiro lugar, para que o pecado pudesse ser exterminado. Da nossa vida, da nossa mente e também desse planeta. Um outro termo que é usado, que é traduzido normalmente como inferno, é Geena, que está lá no Novo Testamento. Veja, Geena, ele vem do grego
Gerrinom. Gerrinom era um vale que existia na cidade antiga de Jerusalém, que ficava fora dos muros da cidade. E esse vale, ele tinha, a função dele era como se fosse um lixão público, como nós temos hoje, um lixão onde os caminhões de lixo descartam o lixo recolhido da cidade lá. Esse vale de Rinom, essa Geena, tinha a mesma função. E Jesus usa, ele se refere ao vale de Rinom quando ele fala de inferno. O que acontecia nesse vale de Rinom? Ali, muitas pessoas sacrificavam seus filhos a deuses pagãos, como, por exemplo, ao deus Maloque. E ali era também um lugar em que criminosos, quando eram mortos, eram lançados ali, animais mortos eram lançados ali, pessoas indigentes eram lançadas ali era descartado o lixo, né? E ali os seres que eram jogados ali, ou eles eram destruídos pelo fogo, ou eram destruídos pelos vermes. Aqueles que o fogo não alcançava eram destruídos pelos vermes. Era um lugar que Israel considerava, isso lá nos tempos do rei Acás, rei de Judá, era um lugar de julgamento, de punição. Era chamado por Jeremias de Vale da Matança. Para você poder, se você tiver interesse em conhecer melhor sobre isso, você pode ler 2 Crônicas 28, capítulo 28, verso 3, capítulo 33, verso 1, e Jeremias, capítulo 7, verso 31 a 33. Então, resumindo o que nós vimos até agora, a palavra inferno, no nosso português, ela foi traduzida do hebraico e do grego, Sheol e Hades, como sendo sepultura. Mas nós podemos encontrar também no original a palavra Geena, se referindo a inferno, que era um lugar de destruição, um lugar de onde as pessoas eram julgadas, mortas e descartadas ali. E Jesus citou esse vale. Jesus se referiu a essa situação para descrever o inferno também. Por isso existe essa confusão, essa incompreensão, muitas vezes, dessa questão do inferno, de um fogo que não se apaga. Mas isso vem muito, essa ideia de inferno, essa compreensão de uma punição, de um fogo que não se apaga, vem da Idade Média, quando as pessoas eram coagidas a adorar a Deus, a temer a Deus, a ter medo mesmo de Deus. Já que a Bíblia, nesse tempo, ela não era muito popular, porque a Bíblia foi tirada da mão do povo, então as pessoas eram ensinadas a ter medo, a adorar, a obedecer por medo. E aí vinha a ameaça do fogo do inferno. Então essa cultura vem lá da Idade Média. Mas a gente vai ver na semana que vem que isso também é um pouquinho antes disso. Um pouquinho antes já as pessoas eram ensinadas dessa forma. Continuando no nosso estudo, veja, o tema de hoje é bastante complexo, né? É bastante diferente. Então, se você tiver dúvidas e quiser mandar um recadinho para nós, entre no nosso chat, deixe seu recadinho lá. Se a pergunta for referente a esse tema, nós vamos respondê-la hoje ainda. Senão a gente deixa para um próximo estudo correspondente ao tema que você está tendo dúvidas, mas participe conosco. Não fique com dúvidas, faça suas perguntas, porque esse é o objetivo desse estudo também. Nós queremos que ele seja interativo, que você mostre a sua necessidade, as suas dúvidas, para a gente poder direcionar o estudo, o assunto, de acordo com essa necessidade. Veja, Jesus usou o vale de Rinom como símbolo da destruição eterna. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo
se irar contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo ou louco, dependendo da versão bíblica que você tiver, estará sujeito ao inferno de fogo. Nesse inferno de fogo aqui, a palavra usada era aquela que nós vimos, o Vale de Rinom, Geena. Geena no grego, no Novo Testamento. Foi esse o termo original desse texto bíblico. Veja só, aqui agora nós vamos ampliar um pouquinho para a gente começar a entender melhor. Veja o preço do pecado. Lá em Romanos 6:23, nos dito o seguinte, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Veja, aqui nos dito, também aqui nós temos vários ensinamentos, e antes de nós irmos no assunto que nós estamos tratando, eu queria chamar a sua atenção para a diferença gritante. O salário do pecado é a morte. Ou seja, para você se perder, você paga com a sua própria vida. Satanás cobra. Ele cobra a sua vida. Agora, para você estar entre os salvos, olhe só, o dom gratuito de Deus, o presente de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Para você estar entre os salvos, Jesus deu a sua vida por você. Aí você escolhe. Ou você dá a sua vida para Satanás, ou você recebe o dom da vida, o presente da salvação de Jesus Cristo, aceitando a pessoa de Jesus Cristo na sua vida, aceitando os seus ensinamentos, aceitando a sua palavra, se relacionando com Ele através da oração, da comunhão, de estar online com Ele, de estar ligado nele, como nós estamos agora ligados na palavra. Mas aqui, voltando ao nosso assunto, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. A Bíblia não está dizendo aqui que é a morte eterna, que é o inferno eterno. Em outro texto, Mateus 25:46, a Bíblia nos diz: irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Quem define de que lado eu vou estar? Quem é mesmo? A gente já conversou sobre isso nas semanas anteriores. Sou eu mesma, em função das minhas escolhas, das minhas decisões e das prioridades que eu tenho hoje. Nós vamos ver também o que está escrito em Deuteronômio 30, verso 19. Eu gostaria que agora vocês pudessem focalizar bem esse slide. A Bíblia fala claramente em Mateus 7 que só existem dois caminhos. O caminho largo e o caminho estreito. A Bíblia nos fala de dois evangelhos, o evangelho eterno e o outro evangelho. O evangelho eterno é esse que vem de Deus. O outro evangelho é aquele que Satanás conta. Então, dependendo do caminho que você adotar para a sua vida, do caminho que você escolher para a sua vida, esse caminho vai levar para a vida eterna ou morte eterna. Olha as duas portas. Uma te leva para o céu, a outra para o lago de fogo e enxofre. E olha o que Jesus diz: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas. Tremendo esse texto. Aqui Deus diz: eu coloco dois caminhos diante de você.
Eu dei para você o livre-arbítrio. Você escolhe, você decide o que é melhor para você. Mas o amor que ele tem por você é tão intenso, é tão infinito, que ele faz de tudo, ele cria todo tipo de situação para que você escolha a vida eterna, vida em abundância, vida com ele, vida com Deus Pai, vida com Deus Espírito Santo, vida com os santos os anjos lá do céu e com todos os queridos que aceitaram nesse mundo, que escolheram nesse mundo seguir o caminho estreito. Leia, tire um tempinho e leia Mateus 7, 21 a 23 e veja o que está escrito lá. Mateus 7, 13 a 14. Veja, eu achei muito bonita essa ilustração. E não só bonita, como assim, bastante descritiva daquilo que Jesus vem trazendo para nós. Um parênteses rápido no nosso estudo. Você sabia que, além de salvação, Jesus vem trazendo para nós presentes? Ele vai nos dar um nome novo, ele vai nos dar vestimentas de linho puro, não importa a roupa de grife que você estiver usando no momento, não vai servir para o céu. Para o céu, só as vestimentas de linho puro, que representam a justiça de Deus. Ele vem nos trazendo a palma da vitória, uma palma de ouro, que simboliza a vitória sobre o pecado, e ele vem trazendo para cada um de nós a coroa da vida. E se você for bem esperto, se você for bem inteligente, você vai direcionar sua vida de mão dada com Deus, segurando firme na mão dele, com o objetivo principal de um dia estar nessa posição aqui. Se imagine aqui agora, por favor, foquem bastante nessa imagem. Se imagine você agora na presença de Jesus, recebendo a coroa da vida, que vai te dar direito a entrar na cidade pelas portas, diz a Bíblia. Eu, Rita, eu penso o seguinte, eu já vivi um pouquinho, né? Já não sou mais jovem, mas louvo a Deus pela minha vida, pelos anos de vida que Deus tem me concedido, mas eu, Rita, eu penso o seguinte, que se for para isso, se essa não for a minha realidade eterna, eu preferia não ter nascido. Porque se for para viver só essa vidinha aí que a gente vive, a cada dia, vidinha cheia de altos e baixos, medíocre até, né? Não é interessante. Deus tem muito mais para nos dar. Deus tem um céu para nos dar, Deus tem uma nova Jerusalém, onde a felicidade vai ser constante e crescente. Esse é o teu endereço eterno, é para isso que Deus criou você. Mas depende de quem? De você. Somente você pode te tirar de lá. E somente você, através das suas escolhas, das suas decisões e das suas prioridades, pode chegar até lá, porque Jesus já fez a parte dele. Ele já morreu na cruz. O Espírito Santo continua fazendo, continua nos sensibilizando, nos atraindo para ele, nos mostrando a sua vontade, os seus ensinamentos, nos capacitando a viver de acordo com a vontade de Deus. É só aceitar. A única coisa que Deus pede de nós é tão pouco. Ele diz assim, filho meu, dá-me o teu coração. Lembre-se, escolhas. A vida que você vive hoje vai determinar o teu futuro eterno. Vida eterna ou lago de fogo e enxofre. Continuando no nosso estudo, nós vemos que no Novo Testamento, ainda dentro do mesmo tema, no Novo Testamento, nós encontramos palavras como eterno, pelos séculos dos séculos, para sempre, para
se referir à punição eterna, ao castigo eterno. Aqui também, destacando mais uma vez o original bíblico, essas palavras todas são traduzidas do grego aion ou aionios, que são palavras que têm um significado relativo. Tem um significado relativo porque quando ela é aplicada a Deus, ou quando elas são aplicadas a Deus, elas descrevem a eternidade de Deus, a imortalidade de Deus, como por exemplo nesse texto de 1 Timóteo capítulo 6, verso 16. Aquele que tem, ele só a imortalidade. Quem que tem somente a imortalidade? Quem é o único que tem a imortalidade? Deus. E habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, a qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. Agora, quando essas palavras que se originaram no grego se referem ao homem ou a coisas perecíveis, ela indica a finitude desse homem. Ela indica que alguma coisa acontece, esse fogo, esse eterno, esse pelos séculos dos séculos, esse para sempre, é somente enquanto a criatura, o ser humano ou a coisa perecível existir. Tá? Veja, lá em Jeremias 17, 27, nós encontramos textos como esses que foram citados agora. Jesus diz, então acenderei fogo nas suas portas, o qual consumirá os palácios de Jerusalém e não se apagará. Veja, os palácios de Jerusalém estão queimando até hoje? Não, né? E Mateus 25, 41, falando do castigo para os perdidos, Jesus disse, então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos para o fogo eterno. Que palavrinha que tinha no original grego aqui, fogo eterno, o eterno, aion, aionios, significando a finitude desse fogo. Ele vai queimar enquanto tiver o que queimar. Veja, esse fogo foi preparado para o diabo e seus anjos. Deus não preparou esse fogo para nós, porque Jesus morreu por nós. E Deus Pai, Deus Espírito Santo, juntamente com Jesus, estão os três profundamente ocupados, o céu inteiro envolvido na nossa salvação. Só vai se perder quem quiser se perder. O fogo não foi preparado para mim. Deus me deu a oportunidade de escolher outro caminho, como deu há muito tempo atrás também para Satanás, só que ele não quis, né? Nós temos o privilégio nós temos saída, nós temos solução, nós temos salvação em Cristo Jesus. Veja, o exemplo desse fogo eterno. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que, havendo se entregado à prostituição como aqueles, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Sodoma e Gomorra não estão queimando até hoje, né? Mas caiu sobre eles fogo eterno. É eterno porque vem de Deus e porque a palavrinha no original é aquela que nós estamos vendo, aionios. E aqui, a própria Bíblia, em 2 Pedro, capítulo 2, verso 6, diz que Deus condenou a destruição às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza. Quer dizer, queimaram enquanto tinha o que queimar e depois viraram cinza. Não estão queimando até hoje. Pelos séculos dos séculos, a explicação é a mesma. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, diz Apocalipse 14, 11. O diabo, sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. O para sempre, pelos séculos dos séculos, o eterno, é o aionios, finito, queima enquanto tiver o que queimar. Depois
serão exterminados para sempre. A mesma coisa de Sodoma e Gomorra, Deus fala de Edom. Os ribeiros de Edom se transformarão em piche, e o seu pó em enxofre. A sua terra se tornará em piche ardente. Nem de noite nem de dia se apagará. Subirá para sempre a sua fumaça. Edom não está ardendo até hoje, deixou de existir, queimou até deixar de existir. É nesse sentido que o fogo é eterno. Não combina com o caráter de um Deus de amor lançar suas criaturas dentro de um fogo que não se apaga. Isso não combina com o caráter de Deus. Veja, ainda o para sempre aqui, ainda que os ímpios brotam como a erva e florescem todos os que praticam a iniquidade, nada obstante serão destruídos para sempre. A mesma coisa, Salmo 92, 7 diz que a destruição dos ímpios é para sempre. Esse mesmo para sempre que a gente encontra, o mesmo aiônios que a gente encontra, o correspondente em hebraico lá em Êxodo 21, 6, quando diz que o escravo deveria servir o seu senhor para sempre. Até quando ele serviria? Até quando ele existisse. Né? 1 Samuel, capítulo 1, 22, nos dito que o menino Samuel pensava que moraria no tabernáculo para sempre. Jonas também, no capítulo 2, verso 6, ele achava que ia ficar no ventre do peixe, daquele peixe enorme, para sempre. É a mesma finitude. Até a morte, até acabar. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha. A prova está aqui, Malaquias 4, verso 1 e 3. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Por quê? Não vai ficar raiz nem ramo do mal, porque pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas dos vossos pés. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Mais uma vez, Deus nos dizendo que o fogo, ele vai ter fim. O fogo é necessário para purificar, para exterminar o pecado e as suas consequências. O autor do pecado, Satanás, e os pecadores, mas queima e deixa de existir. É eterno porque vai deixar de existir para sempre. Veja, então, quando a Bíblia fala de segunda morte ou morte eterna, na realidade a Bíblia está se referindo ao aniquilamento, ao banimento desse planeta de Satanás, do autor do pecado, do próprio pecado e dos pecadores, né? Os seguidores de Satanás, os demônios dele e os seres humanos que infelizmente não aceitaram a oferta de Deus de salvação. E quando isso acontecer, quando a sentença que foi dada durante o milênio lá no céu por Jesus, junto com os salvos, quando isso acontecer, toda a terra vai ser purificada pelo fogo. A Bíblia nos mostra que a superfície em volta da Nova Jerusalém, toda ela vai arder, vai derreter pelo fogo que tem a função de exterminar o autor do pecado, as consequências do pecado, os seguidores, as vítimas do pecado que não aceitaram o recurso da salvação, o remédio que é Jesus Cristo, e então toda a terra vai ser purificada e após isso, Deus vai recriá-la. Porque novos céus e nova terra proclamam a justiça de Deus. Aí quando finalmente o pecado for banido desse planeta, for banido do universo e nunca mais alcançar um filho de Deus, uma criatura de Deus, nunca mais existirá a morte, existirá a dor, nunca mais alguém chorará, nunca mais separação, frustração, nunca mais traição, nunca mais saudade.
Aí então, quando a nossa felicidade a partir daqui for crescente e constante, imagine o lugar aonde Deus vai te levar para morar, que lá você nunca mais vai ter momentos de alegria, você vai ter felicidade constante, a tua felicidade, o teu bem-estar, a tua plenitude vão ser eternos. As nossas potencialidades, os nossos talentos vão ser desenvolvidos, vão ser aprimorados. E aí, então, todo o universo vai declarar, toda criatura de Deus, do menor ao maior planeta criado por Deus, da menor partícula de átomo até a imensidão do universo, todos vão proclamar, todos vão conclamar que Deus é amor. E assim, nós estaremos para sempre com o Senhor. Essa segunda morte, ela tem a finalidade apenas de exterminar o mal, porque Deus não quer que as suas criaturas, aqueles que o aceitaram, continuem convivendo com as consequências do pecado, continuem convivendo com a presença do pecado. E vai ser também um ato de misericórdia com os pecadores, porque Deus não quer que eles vivam para sempre sofrendo, pecando e colhendo as consequências do pecado. Que Deus nos ajude para estarmos aqui um dia com Jesus. Que possamos unir a nossa voz naquele dia com todo o universo, dizendo que Deus é amor, que a sua justiça foi proclamada, que o caráter de Deus foi vindicado diante do universo e na vida de cada um de nós. Que Deus nos ajude e nos conduza nesse propósito. Na semana que vem, nós vamos estudar sobre a morte. Essa morte de hoje, essa morte que acontece hoje e que tem levado os nossos queridos para o cemitério. O que você pensa sobre ela? O que você pensa sobre a alma, sobre o espírito? É sobre isso que nós vamos estudar na semana que vem. E você não pode perder. Nós esperamos você. Nós e Jesus. Não esqueça, Ele tem planos para a sua vida. Vamos orar. Grandioso Deus e Pai, Deus amado, Deus bendito, obrigada, Senhor, pelo Teu grande amor por nós. Esse amor é tão grande, Senhor, que Tu te preocupas, Tu te ocupas com detalhes em nos ensinar acerca das coisas que nos acontecem hoje e das coisas que virão. Tu nos mostras a Tua justiça, que é perfeita, que é santa, que é plena. Nada passa desapercebido aos Teus olhos, Senhor, ao Teu entendimento. Pai querido, aqui estamos nós, na Tua presença, nos colocando, Senhor, na condição de filhos Teus, porque Te aceitamos, não só como nosso Deus, não só como nosso Criador, mantenedor, como Redentor, mas também como nosso Pai, aquele que nos conduz, aquele que supre as nossas necessidades, especialmente as espirituais, Senhor. Tu nos conheces, Tu sabes das necessidades de cada um desses Teus queridos, desse Teu querido que está nos assistindo nesse momento através da internet. Visita, Senhor, abraça, abençoa, que ele possa sentir o Teu toque de amor e de poder, que ele possa ser herdeiro do Teu reino, Senhor, da Tua salvação. E desde já, Senhor, nós agradecemos a Tua resposta, porque nós sabemos que lá no céu Tu ouves a nossa oração. Continua conosco, Senhor, ao longo dessa noite, amanhã, no dia de sábado, domingo, enfim, Senhor, ao longo de todos os dias da nossa vida, até aquele dia quando Teu Filho Jesus vier nos buscar, para que finalmente, quando o grande conflito terminar, nós possamos unir a nossa voz e dizer que Deus é amor.
porque nós experimentamos e experimentaremos pela eternidade sem fim do teu amor, da tua felicidade, da tua presença. Em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor. Então, aguardamos você na semana que vem. Sexta-feira que vem, 20 horas, nós vamos estudar sobre o estado dos mortos. Nós aqui, do Ligados na Palavra, aguardamos, oramos por você durante a semana e temos certeza que Jesus também aguarda você para mais um encontro com o estudo da sua palavra. Fique com Deus. Uma boa noite e até lá. Tchau, tchau.